Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na análise que irei conduzir juntamente com o professor Rodolfo Menezes, nosso professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial do CDF Concursos, e também com o professor Clênio Rodrigues, nosso professor de Processo Penal, em parceria com o professor Rodolfo, e também nosso professor de Legislação Específica da PCDF. Vale frisar, meus amigos, especialmente você que está com foco, e aqui o nosso vídeo objetiva analisar como estudar, né, Direito Penal, Processo Penal e Legislação Específica da PCDF para esse concurso agora de agente da Polícia Civil do DF, que o nosso professor Clênio é agente da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Formado em Direito também, não é isso, Clênio? Isso mesmo. E o nosso professor Rodolfo, atual juiz federal da Justiça Militar da União, foi delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Confere, Rodolfo. Sim. Boa noite a todos aí. Sejam muito bem-vindos na nossa live aqui. Antes de passar a palavra aqui para o nosso professor, vale frisar que nós três aqui, esse trio, nos conhecemos da época do Exército Brasileiro, né? Longos tempos, né? De mais de década isso aí tem. E nos casos estranhos, né, professor Rodolfo? O Clênio com essa barba aí, né? Tá meio estranho esse negócio. Primeiro efeito da quarentena, então vamos solidarizar com o professor Clênio também, porque ele não está encontrando a barbearia aberta. Então, se deixar até o Natal, nós vamos passar água oxigenada, volume 10, que ele vai conseguir trabalhar aí no Natal também. Mas brincadeiras à parte, né, melhor dizendo. Então, meus amigos, a ideia aqui é te ajudar da melhor forma possível. A gente vai apresentar aqui com esses dois especialistas na matéria aqui. O que está no edital, nessa altura do campeonato, estamos aí a 100 e poucos dias da prova. Há uma chance, né, da prova vir a ser prorrogada, eu diria até que é muito provável, mas eu diria para você já estar com afinco, achando que a prova vai ser mesmo na data lá, em outubro, salvo engano. Outubro, né, Clênio? Lembra a data específica? Exatamente. Eu não estou lembrado aí. 18 de outubro. 18 de outubro. Então, foque como se a prova for 18 de outubro, porque você vai só se motivar mais para consumir um volume maior de conteúdo até lá, e se for adiada, melhor ainda, né? Mas acho que a mentalidade tem que ser essa daí. Então, professor Rodolfo, professor Clênio, a gente vai bater aqui todos os itens do edital, Direito Penal, Processo Penal e Legislação Específica do PCDF. Esses especialistas vão indicar qual seria a melhor organização do estudo, sequenciamento do estudo desses itens, e na sequência eles também vão indicar ali como que os cursos deles no CDF Concurso estão estruturados. Então, para a gente iniciar essa análise aqui, então eu vou fazer passar a palavra primeiramente para o professor Rodolfo. Rodolfo, quais foram assim, as suas impressões iniciais desse edital, né, no que tange em especial Direito Penal e Processo Penal? Nesse edital, a PCDF, juntamente com o Sebrasp, preferiu seguir a linha que estava já de escrivão. Então, era uma linha mais enxuta um pouco em termos de itens do edital. Então, de processo penal, achei que a quantidade é tranquila, é possível estudar até a data da prova, fazendo um bom planejamento. E direito penal também não vem todos os tipos de crime, não vem a teoria geral do crime. Então, ela facilitou um pouco a quantidade de itens para estudar. Então, isso força que, né, o candidato ele vai precisar aprofundar um pouquinho mais ali algumas questões que são mais importantes para ele poder resolver aquelas questões rápidas na prova. Então, achei que a quantidade de itens melhora muito para o estudo, vai facilitar o estudo aí dentro desse tempo que falta. Rodolfo, também cabe frisar, conversamos antes, né, no dia que saiu o edital, que não veio ali legislação penal especial, né, que costumam ser muitos itens, muitas normas, nos concursos de Polícia Civil, não é isso? Legislação penal especial, existem muitas leis, muita jurisprudência, então ela torna o estudo mais carregado. Então isso facilitou também, porque ele não está pedindo o Estatuto de Desarmamento, não está pedindo a lei de torturas, não está pedindo a lei de drogas. Então, assim, essas matérias de legislação penal especial não caem no concurso. Então, ela vai ser mais para o dia a dia. Então, isso facilitou bastante a matéria de direito penal. Sim. Cabe lembrar, né, meus amigos, eu coloquei na análise do edital que entrou estatística e contabilidade, né? Um grande diferencial para a área policial. Aqui, certamente, nos quadros da Polícia Civil estão pensando naquele agente para ser deslocado, às vezes, para uma delegacia mais especializada, algo assim, para lidar com crime que envolve finanças, contabilidade, talvez algo dessa natureza, né? Mas no que importa para você estudar, é importante, a gente vai falar nisso talvez no outro evento, não é o foco aqui, mas de cara, a estatística veio muito grande, então eu acho que todos nós três aqui entramos num consenso, a gente não estudaria a parte avançada da estatística. Não há tempo, né? São muitas matérias. Estudaria no máximo a parte básica da estatística, e o curso do CDF Concursos, professor Rui Yamada, está dando
a parte básica de estatística, porque já é muita coisa, e que se concentrar as questões nela, você já vai ter com um diferencial, né? Se concentrar muitas questões na parte avançada, pode ter certeza que quase todo mundo vai mal, não vai ser um diferencial no concurso. Então, essa redução aí de legislação penal especial, certamente eles pesaram o ingresso dessas outras disciplinas, né? E como o professor Rodolfo colocou, é uma parte muito extensa ali no direito penal, já ajuda você, e somado a essa estratégia que a gente colocou aqui de estudo, te ajuda nesse sentido aí para você fazer um estudo mais efetivo. Rodolfo, nós vamos passar aqui então para analisar os itens que vieram no edital, né? Aqui passamos a projetar então, são 5 itens no edital, o item 1 se desdobra em 6 itens. E aí, Rodolfo, peço que você toque aqui uma análise, né, do que você indica como uma tática de estudo legal aí, e depois a gente vai projetar o teu curso batendo esses itens do edital, né? Então, boa noite a todos, vamos dar uma olhada nesse edital, galera. Então, ali nós vemos ali, que ele pede aplicação da lei penal. Então, já começamos pela retroatividade da lei penal. É importantíssimo, é o princípio que vai estar junto com a lei penal, não há crime anterior, não há crime sem lei anterior que defina, sem prévia combinação legal. Então, nós temos aí o princípio da anterioridade, o princípio da reserva legal, e aí que vai fazer toda essa análise da retroatividade da lei penal, da ultratividade. E nós vemos também que ele pede lei penal excepcional, especial, temporária, e aí você tem que lembrar que ela é uma exceção. Essas leis penais especiais, essa lei penal excepcional e temporária, melhor dizendo, essas duas são exceção a esse princípio, porque são leis ultrativas. Então, elas são já, como diz, ela foge à regra daquele período de vigência que diz que a lei ela entra em vigor e até que ela seja revogada, ela está valendo. E não é bem assim. Essas leis já nascem um período pré-determinado. Então, uma lei temporária, nós vamos lembrar da Lei Geral da Copa. Ela criou crimes que valiam durante um período. Mesmo depois dela autorrevogar, né, ela já é autorrevogável, ela ainda continua fazendo seus efeitos para os fatos praticados dentro daquele período. E agora, como excepcional, lei excepcional, aquela que pode ser aplicada em calamidades públicas, poderíamos ter uma lei que valesse durante o período de Covid-19, durante a decretação de estado de calamidade pelo governo. Então, também só valeria para os fatos praticados durante aquele período. Então, isso tudo é para analisar essa aplicação da lei penal. Isso é muito importante. Nós temos também lei penal no tempo e no espaço. Então, a lei penal no tempo, existe aquele conflitos aparentes de lei penal no tempo. Então, se nós vamos ter essa análise da retroatividade, se a lei é mais benéfica, então a lei mais benéfica ela pode retroagir, a lei mais gravosa não retroage, isso é importante. Nós temos ali também crimes contra a pessoa. Então, quando nós saímos, podemos perceber inicialmente que o examinador, o SEBRASP, ele não pede teoria geral do crime. Então, aquilo que o concurseiro normalmente aprende direito penal, entre fato típico, ilícito e culpável, ele fala, mas então não foi pedido. Mas é importante que na análise dos crimes, nós temos que fazer nós temos que saber o que é um crime doloso, o que é um crime culposo, nós temos que saber que tem que cumprir o fato típico, então vale aquilo que está na lei, exatamente, tem que ser interpretado ali. Então acaba que mesmo que não esteja no edital, na análise desses crimes contra a pessoa e nos demais crimes que nós vamos ver aqui, essa parte de teoria geral do crime ela vai ser um pouco analisada, né? Então é bom para aquele que já estudou, é bom. E aquele que não estudou, dentro da análise de cada crime, nas nossas aulas, nós fazemos essa análise se o crime é doloso, por exemplo, homicídio doloso, quais são as consequências, homicídio culposo, o que é um homicídio privilegiado, o que é um homicídio qualificado, nós temos algumas qualificadoras que são novas também, que merecem uma atenção, que provavelmente tem algumas que são específicas da área policial, então é necessário ter homicídio qualificado agora hediondo específico. Nós temos a lesão corporal agora como crime hediondo, que também faz parte do crime contra pessoas ali. Então, isso tudo está em aulas, né, que são novos crimes hediondos. Nós temos o aborto dentro de crime contra a pessoa, o infanticídio, que acaba trabalhando a lei especial em relação à geral, entre o aborto, entre o homicídio. Nós temos o crime contra o patrimônio, então nós vamos fazer essa análise nas aulas, o furto. Aí, quando nós formos estudar o furto, nós vamos ter lá a análise do momento de consumação, então a teoria da morte pela jurisprudência. Então essa análise, a gente faz ela dentro do crime de furto. Então você pode saber, dentro desses crimes materiais, nós fazemos essa diferença, dentro dos crimes materiais, aqueles que dependem do resultado naturalístico, é o momento de consumação. Então essa consumação que nós fazemos essa análise aí durante o crime de furto, então como eu disse, crimes materiais que pedem o resultado naturalístico, depende de uma análise do momento da consumação.
E esse momento da consumação, você vai lembrar do tempo do crime também, que é a teoria o quê? Da atividade, lembrar de luta, né? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então, isso nós vamos verificar que a jurisprudência entende nos crimes patrimoniais, nos crimes materiais, a aplicação da teoria da Amócio. Então, nós vamos ver o roubo, nós vamos ver a extorsão, tudo isso nos crimes contra o patrimônio. Nós temos os crimes contra a administração pública, aí nós temos aqueles crimes de corrupção, crime de peculato. Então, nesse crime de corrupção que nós temos vendo que se tornou mais comum essas apurações, por isso que o professor Rodrigo adiantou, essa necessidade do policial civil hoje saber contabilidade, então ele tem que saber muitas coisas, e uma delas hoje é saber um pouco de contabilidade, um pouco de estatística, para poder apurar esses crimes que dependem de uma análise documental, para verificar as contas públicas, normalmente. Então, há essa necessidade, então, crimes contra a administração pública deixou de ser simplesmente aquela corrupção de alguém que pagou para uma pessoa para ser aprovada numa autoescola, para ser aprovada num exame de carteira de habilitação. Deixou de ser só isso, né? Essa análise agora. Então, passa a ser esses crimes que nós vemos que, na apuração tipo da Lava Jato, Polícia Civil apura? Sim, perfeito, ela tem a competência para apurar todos os crimes que não são da competência da União, né? Então, nós vamos ter ali, no Distrito Federal, qualquer crime que seja cometido no governo do Distrito Federal, a ser apurado pela Polícia Civil, apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Então, faz parte dessa análise aí, dentro dos crimes contra a administração pública. Nós temos crimes contra a administração da justiça, nós temos os crimes praticados pelo particular, e temos os crimes praticados pelo funcionário público. Nós temos a definição, que tem que ser trabalhada, do artigo 327, a definição de funcionário público, é muito importante. Você só começa a estudar o crime de administração pública, contra a administração pública, quando você aprende o conceito de funcionário público. Por quê? Porque o conceito de direito penal do funcionário público ele é diferente do conceito de funcionário público para o direito administrativo. Então, por ser um conceito diferente, nós dizemos que para efeito penal, nós temos a definição de funcionário público que está no artigo 327 do Código Penal. E nós temos ali as disposições constitucionais aplicáveis. Então, isso aí, na verdade, está sendo a primeira aula. Porque nessas disposições constitucionais, nós vamos ter as análises de princípios do direito penal. Então, são diversos princípios. Então, nós temos lá o princípio da reserva legal, ou seja, somente teremos crimes se houver previsão legal. Então, nós temos lá no artigo 5º, nós temos no artigo 1º do Código Penal, tem essa previsão. E essa lei tem que ser anterior, aí nós vamos desdobrar no outro princípio constitucional, o princípio da anterioridade. Nós temos um princípio tão conhecido, alguns chamam de princípio da inocência, mas um conceito melhor que eu acho é o princípio da não culpabilidade. Então, esse princípio da não culpabilidade constitucional, ele traz diversos itens a serem observados. Então, primeiro, aí a responsabilidade de provar a culpa é do órgão acusador, normalmente do Ministério Público. E o Ministério Público, quando denuncia, ele depende de uma investigação. E eu vou dizer que 99% dessas investigações ocorrem da Polícia Civil, que é o órgão competente ali, que tem a capacidade, que tem uma estrutura, que é a função dela, investigar. Então, esse princípio da não culpabilidade é melhor representado, porque, na verdade, já existe uma investigação e já existem elementos ali que indicam essa provável culpa. Então, isso traz o ônus de ser provada a culpa de alguém. Então, isso é muito importante. Então, nós temos ali o princípio da humanidade, o princípio que nós vamos ter lá. Outro detalhe importante da Constituição, nós temos crime de morte, pena de morte, né? Crime de morte não. Nós temos pena de morte no Brasil, então a regra é não. Mas tem lá na Constituição, salvo em crimes militares em tempo de guerra. Então, nós temos que ter essa lembrança, que é uma coisa simples, que na hora da prova você não pode marcar o certo e errado ali, porque nós sabemos que a prova ela elimina. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, coisa rápida, fácil. Então, dentro desses itens, desse comentário rápido que eu fiz de direito penal, esses pontos eles são analisados nas aulas, com mais paciência, com mais calma, e agregando outras jurisprudências, outros valores, outras facilidades para você conseguir compreender melhor, conseguir fixar, porque na prova, além de saber, você tem que saber fazer a prova, você tem que ter equilíbrio, tempo e conhecimento, né? O que é importante também. Muito conhecimento, mas ela não consegue trabalhar o tempo, ela fica nervosa. Então, às vezes é aquela pessoa que ela consegue, mas não sob pressão. E a prova de concurso é uma pressão, né? Então, todo concurseiro, como se diz, depois, no dia seguinte, né, os amigos falam assim, pô, ele só fez uma prova de 4 horas e hoje é um agente de polícia. Então, Clênio, você hoje é um agente de polícia, mas você só fez uma prova, não é assim, né? Para você fazer aquela prova e passar, tem toda uma história antes, só que parece que as pessoas fecham o olho,
aí de repente bate uma varinha de condão ali, opa, a fada madrinha chegou. Não, não é. Então Rodolfo, toda essa pressão ali, toda aquela carga emocional que você tem no dia da prova, ela tem que ser trabalhada, você tem que estar confiante, né? E essa confiança, muitas vezes, você vê, muitas vezes você pode ter estudado as matérias que nós temos aqui. Ah, não, mas eu estudei, porque eu estudei lá para o concurso da Polícia Civil do Pará. Certo, isso todos nós fizemos. Nós estudamos, reestudamos, e estudamos e reestudamos para a gente, além de ganhar conhecimento, ganhar confiança, né? Então você Rodolfo, precisa de o que confiança. é importante também frisar, né, Rodolfo, é que o Código Penal, a norma, né, principalmente para os colegas que estão iniciando muito agora o estudo, a norma penal, a norma jurídica, ela não é feita para ser didática, né? Então, o Código Penal, você para interpretar ele, e as normas jurídicas elas têm que ser interpretadas, senão teríamos um computador aplicando o direito, né? Então, as normas têm que ser aplicadas. Você, para entender a norma, o Código Penal já pressupõe que você tem um embasamento teórico, né? A parte teórica relacionada à teoria do crime, a parte básica, né? Elementar do entendimento do direito penal, bem como relacionado à jurisprudência. Então, nesse sentido, o curso do professor Rodolfo, nós vamos ver agora aqui, ó. Primeiramente, pessoal, convido você a ver o nosso site, né? Então, aí na apresentação na tela que estava antes, tem aí um QR Code que você pode colocar no celular e já vai direto para a página onde concentra ali os pacotes e cursos para a gente da PCDF, ou na descrição desse vídeo aqui você também acessa, tá? Bom, então tá aqui a home do nosso site, né? Então você vê que está em destaque aqui os cursos justamente da Polícia Civil do Distrito Federal, né? E vamos direto lá na página dos nossos cursos e pacote de curso para a Polícia Civil do Distrito Federal. Fica ligado que aqui a gente tem tanto para escrivão quanto para a gente, que é o que nos interessa aqui hoje. Então temos 3 pacotes, né? O pacote de conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e o pacote maior que engloba os 2. E tem também as disciplinas isoladas, caso você queira ver. Eu vou ingressar aqui no pacote mais completo para que possamos ver a estrutura do curso do professor Rodolfo, né? Aqui é o nosso pacote completo, tem todas as disciplinas, ó. E aqui, pessoal, vale frisar, todas as nossas disciplinas é gratuito para você baixar o primeiro livro digital da aula 1 e assistir gratuitamente as aulas aqui relacionadas à aula 1, tá? Então, olha aqui, por exemplo, a aula do professor Denis sobre realidade do Distrito Federal. É uma qualidade realmente diferenciada. A gente não vai ficar pautando nisso, mas aconselho você a ingressar aqui, ver as aulas 1 gratuitas de todos os nossos cursos para PCDF, tá? Você vai entender o que eu estou falando. Então, aqui, Noções de Direito Penal, do professor Rodolfo. Esse aqui é o curso do professor Rodolfo. Tem um total de... serão 14 videoaulas, né, Rodolfo? Aqui os vídeos já estão colocados. E os livros digitais, o Rodolfo já colocou até a aula 6, né? E a partir do dia 7 ele vai complementando os demais. Talvez até você consiga acelerar, né, Rodolfo? A entrega aqui dos demais. Eu acredito que até quinta-feira já estão todos aí disponíveis. Quinta agora, né? Já coloquei os vídeos, aquele que tiver um pouquinho adiantado ali. Mas você fala dia 9 já. Temos aí um cronograma para ser seguido, que auxilia muito o aluno. E aqui, do mesmo jeito, você, para sentir aqui a didática do professor Rodolfo, baixa o livro digital da aula 1, assista aqui, ó, os 4 vídeos, ó, teoria geral do direito penal, conceito, fontes, princípios constitucionais do direito penal, princípios gerais do direito penal, princípios gerais do direito penal parte 2, né, 1 e 2. Você assiste gratuitamente, isso aqui acompanha a aula 1, né, do curso do professor, que terá um total de 14 aulas e cobre todos os itens do edital, não é isso, Rodolfo? Cobre todos os itens, tudo aquilo que é pedido pelo examinador nessa prova, estão nos vídeos e estão nos nossos livros digitais, tranquilamente ali. Como se diz, é uma questão só de atenção e equilíbrio emocional na hora de fazer a prova. Perfeito. Vou voltar aqui então. Nós vamos iniciar aqui a análise então de processo penal, tá bom? Sobre processo penal, deixa eu fazer aqui a apresentação aqui, tô me virando nos 30 aqui, como se diz, né? Processo penal, vamos colocar aqui a tela de processo penal, e aí eu inicio, né? Os 2 professores, Rodolfo e Clênio, ministram essa disciplina em conjunto, e aí quem foi iniciar a fala aí sobre os itens do edital são 5 itens também. O item 2 se desdobra em um ali, né? Sobre processo penal, e tem o item 5, salvo engano, é aquela lei do juizado especial criminal e civil, né? Que passa alguma coisa ali, querendo ou não, tem a ver com o processo penal, sim. Então, quem for iniciar pode tocar aí a análise do edital. Eu, iniciando aqui sobre processo penal, já que eu estava falando, então, esse curso sou eu e o professor Clênio. Então, nós nos dedicamos ali, nós vimos qual era a melhor forma de transmitir isso para o candidato, né, aquele que quer ingressar como agente policial do Distrito Federal, e nós começamos ali falando sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Então, nós temos alguns princípios constitucionais que são necessários, é importante conhecimento, são aqueles pontos que estão na Constituição relacionados diretamente ao processo penal.
Então, nós temos o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, o princípio do devido processo legal e vários outros princípios que nós vamos aprender, às vezes até interpretar uma questão daquela que nós não lemos ou não lembramos exatamente como está na lei. Então, eles são importantes. Disposições preliminares do Código de Processo Penal, nós temos ali o início do Código de Processo Penal. Então, lá tem vários itens, como aplicação da analogia. Então, a analogia para o direito penal, ela é aplicada diferente do direito processual penal. Então, isso é importante, tem essa análise também. E no inquérito policial, é claro, o inquérito policial é algo importantíssimo dentro da carreira policial. Então, nós, claro, dedicamos uma aula só para inquérito policial e lá nós vamos trazer aquelas características. Por exemplo, o inquérito policial é sigiloso. O que é sigiloso? Sigiloso é o sigilo que você deve preservar para não dar aquela publicidade ao inquérito policial. Mas ele é acessível, por exemplo, para os advogados. Sim, para a defesa ele é acessível. Desde que aquela diligência que o agente de polícia fez foi juntada aos autos. Então, são observações que devem ser feitas. Ele é inquisitivo. Por que ele é inquérito? Porque ele é inquisitivo. Ele não tem aquele contraditório no momento que está sendo investigado. Por quê? Porque se ele tivesse, perderia muito, muito da sua possibilidade de encontrar indícios. Então, ele é essa preservação ali, neste momento, esse fator. Agora, não há contraditório? Há contraditório. Contraditório é diferido, é feito no momento do processo. Então, essas são questões. Nós temos lá quem é a titularidade, qual o grau de cognição, valor probatório, inquérito policial, muitas vezes, eu acho que não é muito adequado, mas fala assim, ele é um mero caderno investigativo. Não, não é. Então, nós temos ali que a investigação, que a denúncia, na verdade, ela, na maioria das vezes, então depende do inquérito policial. Então, não é apenas uma mera peça informativa. Não gosto dessa expressão. Eu digo que ela é uma peça informativa porque ela vai dar as bases para uma denúncia, ela vai dar a base para o órgão acusador exercer sua opinião sobre o delito. Ok. Outro fato importante ali é sobre o indiciamento. Então, o indiciamento do inquérito policial, o indiciamento é algo privativo da polícia, é privativo do delegado. Então, ninguém indicia, não tem juiz que indicia, não tem promotor que indicia. Então, muitas vezes já me deparei na vida profissional com o Ministério pedindo, determinando, a autoridade policial, indicie fulano. Não existe indicie fulano. Né? Quem decide se vai indiciar ou não é a autoridade policial. Ele pode tanto indiciar alguém e essa pessoa nem ser denunciada. Então, nós temos lá toda essa formalidade do indiciamento, tá certo? Sobre prisão, e aí nós temos aquela primeira prisão que é estudada, e é a prisão em flagrante. Então, prisão em flagrante é algo importante. Nós temos a previsão do CPP, nós temos lá o flagrante, né, o flagrante propriamente, o flagrante próprio, o flagrante impróprio, o flagrante presumido. Nós temos como se diz, aquelas definições que não estão na lei, sobre flagrante forjado, flagrante esperado. Então, nós temos aqueles que já está na legislação especial sobre ação controlada, mas acaba esbarrando nesse flagrante preparado ou flagrante esperado. Então, muitas vezes nós utilizamos isso como exemplo. Lembrando que, só para um detalhe, flagrante preparado, na verdade, o agente, eles dão um exemplo com o agente policial, ele instiga a prática do crime. No flagrante esperado, a polícia tem conhecimento da prática do crime e ela arma um meio de impedir que aquele crime aconteça. Então, essas são as formas de prisão em flagrante mais importantes. Tudo isso é bem estudado ali durante o livro digital, na própria aula gravada, então fica bem definido ali. E eu entendo que seja um ponto que você deve observar bastante, tá? E com isso nós passamos agora para o professor Clênio, que o professor Clênio vai tratar das outras prisões, das outros pontos que tem no edital, e ele sabe explicar bem melhor do que eu sobre esses outros pontos. Então vamos, professor Clênio, está contigo? Pois é. Aí como essa divisão, né, que nós fizemos entre eu e o professor Rodolfo, então nessa parte sobre prisões e liberdades provisórias, nós vamos falar então sobre a prisão temporária, né, e a prisão preventiva e prisão domiciliar também, em que pese o edital ele não vir especificando quais serão os tipos de prisão que ele cobrar. Então nós vamos abarcar para que você tenha segurança para chegar na sua prova, qualquer questão que cair sobre prisão, você vai ter condição de responder. Então o professor Rodolfo vai falar ali sobre a prisão em flagrante, né? E aí eu vou falar ali sobre a prisão temporária e a prisão preventiva, a prisão domiciliar. Lembrando, né, que às vezes quando o aluno está estudando ali, o candidato está estudando, ele tem que saber diferenciar quando cada prisão dessa, ela é cabível, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, a prisão preventiva prevista lá no Código de Processo Penal,
E quando é que cabe a prisão preventiva? Né? Durante o inquérito policial, durante a fase investigatória e também durante o processo penal. Né? Então, a prisão preventiva ela serve nesses casos. A prisão temporária, quando é que cabe a prisão temporária? Em que tese a prisão temporária? Ela não está prevista lá no Código Penal, né? Ela tem uma lei específica, 7960, né, de 89. Então, nós vamos estudar tudo isso lá no nosso curso. Mas quando é que cabe a prisão temporária? Durante as investigações, né? Então, durante as investigações, existem alguns crimes, não são todos os crimes, né, que permitem a prisão temporária. Então, para alguns crimes, né, existe a prisão temporária para que ela seja cumprida durante as investigações, durante o inquérito policial. A lei fala em inquérito policial, mas não só durante o inquérito policial. Existem outras, por exemplo, durante a investigação do Ministério Público, por exemplo, que pode ser decretada também a prisão temporária. Enfim, então, para que serve a prisão temporária, né, que nós estamos falando aqui? Então, serve para a investigação, durante a investigação, a investigação ali antes do processo, até antes do processo é a prisão temporária. Temos também a prisão domiciliar, né, as características da prisão domiciliar, e o interessante aqui, para nós vermos também, que o edital, como eu disse, ele não especifica direitinho como é que vai ser essa... como vem cobrando, né, falando sobre as prisões. Então, nós vamos falar, além das prisões, vamos falar sobre a prisão especial, liberdade provisória, fiança, outras medidas cautelares diversas da prisão, porque nós vamos ver que a prisão temporária, aliás, a prisão preventiva, ela só pode ser decretada desde que outras medidas cautelares diversas da prisão elas não sejam cabidas naquele caso, né? Então, nós vamos ver tudo isso para que você tenha segurança para quando você chegar lá na sua prova, né? Você consiga fazer uma prova com segurança, sem que você tenha tem um ponto importante aqui, os itens 4... Disso, nós vamos falar também sobre a Lei 9.099 na parte, né, nós vamos falar sobre o juizado especial criminal, né? Então vamos ver lá as peculiaridades, né, quais são os tipos de crimes que pode ser avaliado pela Lei 9.099 e assim por diante. Então, o edital em processo penal também, a exemplo do edital de penal, ela deu uma enxugada, né, que não tem aquelas partes processuais da lei de drogas e assim por diante. Bom, pessoal, então vamos partir agora aqui para o nosso site para analisar aqui a estrutura do curso de processo penal. Então aqui é a página lá do pacote completo, né, da PCDF, noções de processo penal, noções de direito processual penal, conforme está no edital, né? Então a estrutura do curso do professor Rodolfo Clênio, em parceria, são 7 aulas, né? E já está disponível nesse momento até a aula 4. Eu não sei como é que está aí, pessoal, o planejamento de vocês, mas em tese vai dar para dar uma aceleradinha, né? Nós dividimos aí até a aula 4 comigo, e na aula 5, 6, 7 está com o professor Clênio. O professor Clênio falou da Lei 9.099. Aí só lembrando ali que tem o termo circunstanciado, só para ninguém ficar assustado que o professor Clênio está tratando. Faz parte da Lei 9.099. Perfeito. Então fica tranquilo que está tudo aí neste curso com as 7 aulas aí, fala todos os itens do edital. Então aqui você pode, para experimentar, né, baixar o livro digital referente à aula 1. Eu vou baixar aqui para a gente ver, ó. Abrir, né? PDF, né? Livro digital, colocar aqui, ó. Então aqui, ó, é o primeiro livro digital, tem um total de... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui, são 7, né? 94 páginas, né? Com os exercícios, né? Ali 94 páginas já tem ali questões, que nós fazemos um resumo, um esquema. Aqui tá completo, né? Todos os princípios do processo penal. Todas aí é porque tem um esquema, tem questões comentadas, tem 40 comentários. Na verdade, a parte teórica da aula aqui são 30 páginas e tem muitos esquemas visuais também, né? Sim. E depois vai chegar ali nos esquemas de resumo da aula, questões comentadas. Então, assim, o nosso livro digital realmente ele é muito pedagógico, né? Toda a parte teórica colocada ali, tem a indicação da videoaula, com o nome da videoaula aqui para você assistir nesse momento, e lá no final os esquemas se concentram aqui, ó, nessa parte de esquemas de resumo, e na sequência vem a bateria de questões, né, a quantidade de esquemas de resumo aqui, ó. Então por isso que ficou maior um pouco a aula, mas é a parte visual, questões comentadas. Então aqui é o que vai fazer você aprovar, são as questões, né, e é extremamente reforçado aqui em questões. Primeiro vem as questões comentadas, e por último ali vem as questões listadas sem os comentários, né? Bora ver aqui a quantidade de questões dessa aula 1 aqui, ó. São um total de 35 questões na aula 1 aqui de processo penal. Depois vem a lista, as mesmas questões antes lá, só que sem os comentários, né? Por fim ali, fechando a aula. O aluno prefere tentar resolver direto, né? Sem os comentários.
E essas videoaulas dentro do livro digital, elas são os referenciados no melhor momento, né, para você assistir. E aqui na aula 1, como você pode ver, você pode baixar gratuitamente para sentir a qualidade do curso, tanto o livro digital quanto assistir as videoaulas iniciais. Então, noções iniciais do sistema processual, dos sistemas processuais, né, e disposições constitucionais aplicáveis. Então, aqui, ó, videoaula ministrada pelo professor Rodolfo, né. Então, você pode assistir tudo gratuitamente, né. Então, bem tranquilo aqui, né, pessoal? Sobre a estrutura do curso, pessoal, vocês têm algo aí a comentar? A estrutura do curso, ela está bem dividida nessas 7 aulas aí, então até disposições constitucionais nós passamos para o início, para já dar aquela ambientação constitucional do direito processual penal. Eu acredito que o professor Clênio falou tudo ali que era importante, e é interessante que a pessoa tenha esse acesso à primeira aula aí, ela poder, né, ver o livro digital e as aulas gravadas aí. Perfeito. Clênio, algum toque aí? Não, é isso mesmo. Tá legal. Pessoal, nós vamos passar agora, então, aqui a análise de legislação aqui, então, legislação específica da Polícia Civil do Distrito Federal, aquela legislação institucional relacionada à carreira, né, as normas que regem a carreira. Lembrando que, característica que você tem que saber para sua prova, é um dado da Constituição Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal ela é organizada e mantida pela União. Então, embora seja subordinado ao governador do Distrito Federal, isso tudo está na Constituição. Devido a essa característica meio híbrida, né, algumas normas de âmbito federal se aplicam à Polícia Civil do Distrito Federal e outras normas do próprio DF, né, que se aplica norma emanada do governador do Distrito Federal, a qual a Polícia Civil se subordina, que rege também aspectos tanto da carreira quanto aspectos institucionais. Então é algo meio híbrido e isso se reflete no edital. Então você vê que a Lei 8.112, que é o Estatuto Jurídico dos Servidores Federais, se aplicam também aos agentes da PCDF, né? Aos servidores da PCDF, agentes, escrivãos, até o próprio delegado. Agora ele se aplica de forma subsidiária, porque a principal norma é a 4878. Na estrutura dos nossos cursos, a 8.112 vai ser ministrada dentro do curso de Direito Administrativo, que é norma federal, né, que rege o pessoal da Administração Federal. O professor Ellison e o professor Paulo, o professor Ellison é auditor do Tribunal de Contas da União, ministra essa norma lá. E a 4878, que é uma lei distrital, regime jurídico dos funcionários da Polícia Civil da União e do DF, né? Acho que é uma lei federal, né, Clênio? Exatamente. É lei federal, melhor dizendo. Então, o professor Clênio ministra a lei 4878, né? E todos os demais itens aqui, exceto a lei orgânica do Distrito Federal, que vê aquele capítulo específico que trata da Polícia Civil do DF, que no caso é o professor Gustavo Carvalho, salvo engano, é a aula 1 do curso de legislação nossa, não é isso, Clênio? Exatamente. E as demais aulas desse curso é o Clênio que ministra. Clênio, item, a lei 8429, que, salvo engano, é a lei de propriedade administrativa, está lá em direito administrativo também ou está com você? Não, ela ficou dentro de legislação mesmo. Dentro de legislação, e quem ministra ela? Tanto a improbidade quanto a abuso de autoridade, ela está dentro de legislação mesmo. E quem vai ministrar essas duas? Está comigo. Está com você, então perfeito. Tirando a 812, que foi para o curso de Direito Administrativo. E a lei orgânica, né, com o professor Gustavo. E a LEODEF com o Gustavo aqui, mas vai ser dentro do curso. Todos os demais itens estão dentro do nosso curso de legislação. Clênio, faz por gentileza, uma abordagem ampla, geral sobre essas normas, uma boa lógica de estudo, né? Tem muito conteúdo para o pessoal estudar, qual é o foco e qual é a forma que você está abordando o curso ali para facilitar o estudo de norma, que não é nada fácil, né? Bem, como o professor Rodrigo falou aí, nossa primeira aula é falando sobre a 4878 e 65, que é o regime jurídico dos policiais civis e federais. É interessante notar que a 4878 é uma lei federal que ela rege tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal. É interessante você saber disso, porque existem até algumas questões para a própria Polícia Civil do Distrito Federal, as provas anteriores, que eles cobram perguntando exatamente isso, se a 4878 ela serve só para policial civil, serve para a Polícia Federal também. É interessante você saber. E como o professor Rodrigo falou aí, a 4878 é como se fosse uma 8.112. A 8.112, logicamente, é uma lei mais moderna, ela é de 90, né, de 1990, e a 4878 de 65. Mas a 4878 ainda é aplicada. A 8.112, naquilo que a lei 4878 não versar, a 8.112 ela é aplicada subsidiariamente. Nós temos também aqui o decreto 2266 de 85, que cria uma carreira única para a Polícia Civil do Distrito Federal. Posteriormente, vem a Lei 9264, né, em 96, que ela desmembra essa carreira. Ela cria duas carreiras, a carreira de delegado e a carreira de policial civil, né? Tudo isso também a gente vai ver lá no nosso curso.
O decreto 2266 e a lei 9264 é uma lei muito pequena, tranquila de se estudar. A 4878 é um pouco mais extensa, mas como você já está acostumado a estudar direito a 8.112, você não vai ver que não tem muita dificuldade, é muito semelhante, né? Depois nós temos lá o decreto 30.490 de 2009, que é o regimento interno. Então, o regime jurídico, que é a 4878, ela vem falar sobre os direitos, os deveres do policial civil, né? E o decreto 30.490, ele vem falar sobre as funções, a organização da polícia, como a polícia se estrutura, quem faz parte de qual, né? Quais são as delegacias que fazem parte, né, da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, a 30.490, o decreto 30.490, é exatamente isso. Ele vem falar qual é a função que o agente de polícia vai desempenhar, qual que é a atribuição do escrivão de polícia, do delegado de polícia, do corregedor, e assim por diante. Então, tudo isso é estudado no decreto 30.490. Nós dividimos o curso, o decreto 30.490, em 2 aulas, porque por ser uma lei, né, extensa, nós dividimos ela em 2 aulas. Por fim, nós vamos falar aqui sobre a Lei 13.869, de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade. Então, vamos falar sobre as peculiaridades ali, quais são as novidades trazidas, né, por essa lei. E também vamos falar sobre a Lei 8429, de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, né? Vamos ver toda a sua peculiaridade lá. O interessante, principalmente da legislação específica da Polícia Civil, que é 4878, 2266, 9264, o decreto 30.490, é porque nós não temos muita jurisprudência em relação a esse assunto, e nem mesmo doutrina, né? Então, nós temos que, não resta muito à banca cobrar além do que a letra da lei. Mas existem muitas peculiaridades dentro da lei, o conceito, né, alguns esquemas que nós trazemos ali nas nossas aulas para facilitar o seu estudo. Então, é de muita importância que você leia a lei seca para você chegar na prova e saber, né, ter o conceito, ver o nosso livro digital, qual o conceito, né, por exemplo, progressão, saber o que é uma progressão, e assim por diante. Né? Então, nosso curso está estruturado dessa forma. Né? Clênio, falta só uma pincelada rápida aí sobre a lei de improbidade administrativa, né? Bem rápida, assim, sobre como você está pensando. Cara, quantas aulas? 1, 2? Principal. Tanto a lei de improbidade administrativa quanto a nova lei de abuso de autoridade, elas estão estruturadas em uma aula só, né? Não vai ser uma aula muito sucinta, mas a gente vai trazer os principais temas que vêm sendo cobrados nas provas, com questões atualizadas e assim por diante. Salvo engano, ela chega... É uma aula só, mas é uma aula bem densa. Salvo engano, a lei de improbidade administrativa chega até a tipificar penas ali, né? Eu não sei se ela chega até alguma coisa. Fala sobre o enriquecimento ilícito ali e assim por diante. Bom, então a gente vai agora aqui no site dar uma vista aqui, né? Sobre isso que o professor Clênio falou. Então, estou na página lá do pacote e aqui o curso de legislação específica para PCDF. É o que o professor Clênio estava falando. Então, o curso está estruturado em 9 aulas, né? Repito, a Lei 8.112 é o único item que saiu que está em legislação no edital, mas o professor Clênio passamos para o curso de Direito Administrativo, os demais estão aqui. Ao nome do professor Gustavo Carvalho, Lei LODF, só o item que está da PCDF, Polícia Civil, melhor dizendo. E aqui já está o livro gratuito, o livro digital, referente à aula 1. Vídeo aula não está aqui, vou ver o que ocorreu, algum problema administrativo, está faltando só colocar ele aqui. Mas você vê que da aula 2 até a aula 6 o professor Clênio já liberou todos os livros digitais e as videoaulas respectivas. Está faltando aqui da aula 7 à aula 9, né? O decreto 3490, a lei de abuso de autoridade e a lei de improbidade administrativa, que o Clênio acho que já está em reta de disponibilizar aí, né, Clênio? Sim, já. Então, perfeito, pessoal. Vimos aqui, então, rapidamente um apanhado importante, geral, né, sobre como se estruturar, como estruturar o estudo aí em direito penal, processo penal e a legislação específica institucional da PCDF. São disciplinas carro-chefe do concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal. Sem sombra de dúvidas, o CESP, né, ele tem aquela característica de não colocar no edital qual é a quantidade de itens por matéria, mas sem dúvida, essas matérias tendem a predominar ali na prova, né? Afinal de contas, é a área afim do agente, né? Então, dito isto, aproveito aqui para me despedir de vocês, né? Esperamos que vocês nos dê a honra, né, de ser nossos alunos, vocês vejam uma qualidade boa. Aconselho vocês a dar uma olhada no nosso curso, ver a aula 1, né? Vai no QR Code aí ou então na descrição desse link aqui. E aí eu passo a palavra, então,
primeiramente, professor Clênio, né? Agente da PCDF, palavras finais e motivacionais. Depois o Clênio já vai automático pro professor Rodolfo pra gente fechar aqui esse vídeo. Tá contigo, Clênio? Pois é, foi um grande prazer, né, participar aqui desse vídeo. Espero que você se sinta motivado. Já falamos em diversas outras oportunidades. A Polícia Civil é uma ótima instituição para trabalhar. Você tem uma estrutura muito boa, né? Esse concurso é um concurso muito grande, né, com muitas vagas, 1.800 vagas, né, para a gente. É muita vaga realmente nessa área policial. Então se motive, né, a estudar. Nosso curso está aqui preparado exatamente para auxiliar, para minimizar o seu gasto de tempo, né? Você realmente, esses 3 meses de estudo que nós temos até a prova, aproximadamente 3 meses, pouco mais de 3 meses, para que você foque realmente o seu estudo naquilo que você precisa estudar. Nós preparamos nossas aulas, né, voltadas com as últimas questões de concursos e assim por diante. Então, para você que vai nos seguir, assista a nossa primeira aula, dá uma olhada e confie no nosso material, que será muito bom. Galera, eu quero que vocês pensem que agir é a melhor forma de sabedoria. Então não adianta nada você não se inscrever no concurso, não adianta nada você ficar estudando uma década se você não agir. Então aproveite esse pensamento, é um pensamento, agir é a melhor forma de sabedoria, porque eu acredito, como eu estou aqui, como Clênio, como o professor Rodrigo, eu acredito que você é capaz de passar no concurso. Então, eu acredito que você é capaz de passar no concurso. Se você acreditar em você, então eu torço para que você tenha sucesso. Então, eu prefiro que você se dedique muito nessa reta final, que você se preocupe em fazer tudo que está a seu alcance para você ter êxito na prova. E lembrar que, independente do resultado, o progresso você teve. Então, hoje você é uma pessoa e, ao final do seu estudo, então, que seja 18 de outubro, você vai saber bem mais de tudo aquilo que você estudou. Então, você está cada vez mais perto, cada vez um degrau acima. Foi assim conosco, então nós vamos subindo e que o sucesso vem agora e, de qualquer forma, o seu estudo nunca será desperdiçado. Então, um abraço aí para você, me despedindo. Então, eu torço para o seu sucesso, eu acredito em você e espero que você também acredite em você mesmo. Tá? Um abraço. Todos nós acreditamos, né, professor Rodolfo, Clênio? É isso aí, meus amigos. Grande abraço. Agradeço, Rodolfo, Clênio, pela participação ilustre de vocês dois aqui para brilhantar e ajudar quem nesse momento está estudando para a PCDF a gente, tá bom? Grande abraço, meus amigos. Nos aguardamos por aqui. E aguardamos por aqui. Valeu. Até mais, Clênio. Até mais, Rodolfo.